Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de Ciências e Matemática, terceiro ano A e B, segundo bimestre, professora Sara Alecrim. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Pela imagem do bem-vindos, já dá para a gente ter uma noção de qual será a nossa primeira aula. Nossa primeira aula será a aula de Ciências, na unidade 3, na página 63. Repetindo, unidade 3 do livro de Ciências, página 63. Nós vamos falar da circulação do sangue. Unidade 3, página 63. O sangue, crianças, ele é fundamental para a vida, pois é ele que carrega os nossos nutrientes, o gás oxigênio, para toda a parte do nosso corpo. Ele também é responsável pela retirada das impurezas produzidas pelo corpo. O sangue, ele corre dentro de vasos sanguíneos, formados de veias, artérias e capilares, que estão espalhados por todo o nosso corpo. Esses vasos são conectados até o coração. Nós já sabemos que o coração é formado por um músculo involuntário. De tempos em tempos, ele se contrai e todo o sangue que está no seu interior recebe um impulso forte que possibilita que ele circule por todas as partes do seu corpo e retorne de volta para ele. O que é o sistema circulatório? É um conjunto de órgãos que tem como função a de realizar a circulação do sangue por todo o corpo. É constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Olha bem aqui, onde a professora vai assinar, não existe esse A aqui. Ele entrou aqui de confiado na hora da nossa aula. Mas, repetindo, o sistema circulatório é um conjunto de órgãos que tem como função a de realizar a circulação do sangue por todo o corpo. E ele é constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos. A circulação do nosso sangue, ela permite o transporte e a distribuição de nutrientes, como já foi lido, o gás oxigênio, hormônios, para as células de vários órgãos. O sangue também, crianças, ele transporta resíduos do metabolismo, para que possam ser eliminados pelo corpo. Então, no sangue ele também carrega os nutrientes, mas ele também carrega o que não é nutriente, para que depois o que não serve possa ser eliminado pelo nosso corpo. O coração. Acabamos de falar sobre ele. O coração é um órgão muscular presente nos humanos e em outros animais, que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos e do sistema circulatório. Lembrando, o coração é formado por um músculo involuntário. De tempos em tempos ele se contrai, como aí na imagem. Todo o sangue que está no seu interior recebe um impulso forte que possibilita que ele circule por todas as partes do corpo e retorne novamente para ele. Vamos ver agora a imagem do coração por dentro. Olha como é que funciona a circulação do sangue. As artérias e as veias. A respiração. Vamos lá. Antes de nós irmos para a respiração, vamos dar uma lida rapidamente no Saiba Mais, da página 63. Nossos batimentos cardíacos. Eu vou até voltar aqui para a imagem do coração, para que a gente tenha a real relação com o que nós estamos lendo. Tum, tum, tum. O batimento do coração é contínuo e nunca para. Normalmente, em crianças ou jovens, o coração pode bater até 80 a 90 vezes por minuto. Caraca, gente!
até 80, o coração bate entre 80 e 90 vezes por minuto. Nesse período de tempo, ele bombeia cerca de 6 litros de sangue. Então, esse processo aqui, que você está vendo aqui na imagem do coração, ele bombeia de 80 a 90 vezes em crianças e jovens, e ele bombeia 6 litros de sangue. É verdade, crianças, que a frequência cardíaca das crianças bate por volta de 80 vezes quando estão em repouso. Então, quando vocês estão bem quietinhos, bem de boa, zen, bem calminhos, o coração de vocês chega a bater até 80 vezes. Imaginem quando vocês estão agitados, quanto que esse coração vai bater. E olha que é um coração bem pequenininho. Agora, vamos lá, voltando para a respiração. O ar é formado por gases que são materiais invisíveis. Um deles é o gás oxigênio. Quando respiramos, o ar do ambiente entra no corpo pelo nariz e é levado aos pulmões, que tem vasos sanguíneos mais finos que um fio de cabelo. Uau! Veja só um fio de cabelo seu. Eu estou olhando aqui para o meu. É muito fino. E os vasos que estão dentro do nosso pulmão, os vasos capilares, eles são mais finos que um fio de cabelo. Ali, o gás oxigênio se mistura ao sangue e é distribuído para todo o corpo. Depois de retirado o oxigênio, o sangue recolhe o gás carbônico e faz o caminho de volta, sendo expulso do corpo pelo nariz. Saiba mais. A fumaça do cigarro diminui a capacidade de nossos pulmões de levar o gás oxigênio para o sangue. Com o passar dos anos, isso pode causar doenças graves. Por isso, jamais fume, evite ficar perto de pessoas que estejam fumando. Vamos agora para a página 66. Antes disso, crianças, de a gente ir para a página 66, nós vamos ver um vídeo explicando melhor o sistema circulatório. Vamos lá? O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo. Com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo.
cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações. Então, crianças, nesse vídeo nós aprendemos o quê? Que nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos. Vamos lá? Artéria, veias e capilares. De novo, 3 tipos de vasos sanguíneos. Artéria, veias e capilares. A artéria é o vaso que sai do coração, transporta o sangue do coração para o corpo. As veias é por onde o sangue chega no coração, sai dos órgãos e chega até o coração por meio das veias. Tudo isso são ligados até chegarem nos capilares. E o coração ele não trabalha sozinho, ele trabalha com as artérias, com as veias e com o pulmão. Agora, nós vamos sim para os órgãos dos sentidos, na página 66 até a página 67. Vamos lá? Os órgãos do sentido. Além de manter-se em funcionamento, o nosso corpo percebe como é um ambiente para procurar alimento, abrigo, se defender dos perigos. Ele é capaz de fazer tudo isso por meio dos sentidos. Os órgãos do sentido a gente já conhece. São visão, audição, olfato, gustação e tato. E os órgãos? Quais são o órgão que dá esse sentido? Da visão, os olhos, da audição, as orelhas, do olfato, o nariz, da gustação, a língua e do tato, a pele. Todos os estímulos que esses órgãos recebem do ambiente, como a luz, o som e o calor, são enviados ao cérebro, que é o órgão que comanda todas as ações e percepções do nosso corpo humano. O olfato nos protege, por exemplo, nos indicando que algum alimento está estragado. Observe a figurinha aí, ó. Vamos ler a legenda. Ui, não vou beber este leite. Está com cheiro de azedo. Então, os sentidos, eles são muito importantes, é uma ferramenta muito importante do nosso corpo humano. Vamos agora para a página 67. Brincando de cientista, sentindo o gosto. Material. Ele está dando aqui vários tipos de tempero. Cebola, alho, sal, açúcar, canela, cravo, hortelã, salsa amassada, entre outros. Uma colher de café e uma venda individual para os olhos. Essa atividade normalmente seria feita aqui na sala, com alguns desses materiais. Como fazer? O professor vendará um aluno de cada grupo. Esse aluno vai tapar o nariz e o professor colocará em sua boca um pouco dos temperos para dizer o que é. Em seguida, o aluno destapa o nariz e recebe na boca o mesmo alimento para dizer o que é. O procedimento poderá ser repetido com outros alimentos.
Agora responda. De que modo foi mais fácil descobrir qual era o alimento com o nariz tapado ou com ele destapado? Bom, como a gente não tá junto para fazer essa atividade, espera-se que vocês entendam esse processo, que é melhor a gente provar as coisas com o nariz destampado, né? Porque sem enxergar nada e com o nariz tampado, como é que nós vamos sentir o gosto das coisas? Ok? Então, de modo que foi mais fácil dele descobrir, a gente analisando aqui a imagem, é mais fácil ele descobrir os alimentos com o nariz destapado. Ok? Mas essa atividade, se vocês quiserem fazer em casa com o papai e com a mamãe, uma brincadeira, nesse período de quarentena, peguem aí tudo que tem na geladeira, coloquem no potinho, tapem os olhos do papai e da mamãe e vão fazendo os testes para ver se eles se o sentido deles do paladar se está bem aflorado. Vamos prosseguir? Agora, a gente vai assistir um videozinho lá do seu Lobato que fala mais sobre os órgãos do sentido. Opa! Perdão. Vamos lá. Crianças, vamos aprender os 5 sentidos do nosso corpo? Visão. Com a visão, nós podemos ver as árvores, os animais, nossos amigos, papai e mamãe. Audição. Com a audição, escutamos música, os sons dos animais, ouvimos o barulho do relógio. Olfato. Com o olfato, sentimos o cheirinho gostoso da comida da vovó, do perfume da mamãe, também cheirinho de chulé. Paladar. Com o paladar, sentimos o gosto da comida e da bebida, se é doce ou salgado. Tato. Com o tato, podemos tocar e sentir as texturas, se é áspero ou macio e se está quente ou frio. Muito legal, né? Usando os nossos sentidos, nós descobrimos e conhecemos muitas coisas diferentes. Olha, crianças, como é importante os 5 órgãos do sentido na nossa vida. Agora, nós vamos para as atividades. Primeira atividade começa lá na página 64, no Brincando, abaixo do texto A Respiração. Vamos lá. Você pode responder no seu livro, com a letra pequenininha, que não tem problema. Brincando. Quem sou eu? A. Fico dentro do tórax, não descanse nem deixe o sangue descansar. Que órgão é esse? Nós já sabemos. B. Ficamos dentro do abdômen. O sangue passa por nós e retira os nutrientes. O que não foi aproveitado, transformamos em fezes. Você também já sabe essa resposta, que é lá da aula passada. Atividades. Atividade 1, ela vai ser respondida no caderno. Como? Você vai escrever atividade 1 da página 65. Vamos lá? Leia a tirinha e responda a questão. Situação 1. Carol ouviu as batidas do coração de Lia. Situação 2. Depois, Lia correu bastante. Situação 3. Carol ouviu novamente as batidas do coração de Lia. Aí, o que você vai fazer após ler a tirinha? Você vai copiar a pergunta. As batidas do coração de Lia estavam mais rápidas na situação 1 ou na situação 3? E você vai explicar por quê. Você já sabe que quando o coração bate, ele impulsiona sangue para o corpo.
e que sem a circulação de sangue a gente não poderia viver, entre outras coisas que você já estudou nessa aula e na aula passada. Aí você vai responder no seu caderno, repetindo atividade 1, página 65. E quando eu for dar o visto nos livros, eu vou lá na atividade, me dê aqui o seu caderno. Vamos ver se a atividade da página 65 foi feita, ok? 2. Por que o coração não pode parar de bater? Isso também você já sabe. Dei mais uma lidinha lá no texto para ficar bem craque. 3. Qual é a relação entre a circulação do sangue e a respiração? Isso também você já sabe. Assista de novo a aula, vá lá no livro e procure essa resposta. Página 66. A página 66, ela está abaixo do texto do órgão dos sentidos. Ela está pedindo para você entrevistar alguém que use óculos e que saiba qual é a importância das lentes na vida dessa pessoa. Escreva no caderno as respostas e no retorno traga para a aula. Você vai colocar igual como está aqui nessa figura. O nome, a idade da pessoa, por que usar óculos, como essa pessoa descobriu que precisava usar óculos, que diferença você sente quando usa óculos. Professora, não tem ninguém na minha casa que use óculos. Mas agora com a era digital, nós estamos todos conectados, né, na internet. Você pode ligar para alguém, mandar uma mensagem no WhatsApp e colher essas informações e escrever no seu caderno, tá ok? Partindo agora para a página 68. Resolva o diagrama das palavras, referindo-se aos órgãos dos sentidos. Vamos lá. Sentido que possibilita perceber o gosto, na número 1. 2. Órgão do corpo responsável pela audição. 3. Órgão responsável pela gustação. 4. Sentido referente ao frio e à textura dos materiais. Esses são os órgãos do sentido que você vai respondendo. Parte do corpo responsável pelo olfato. Qual é a parte do corpo que é responsável pelo olfato? Possibilita ouvir. O que é que nos possibilita ouvir? Está no nosso corpinho. 7. Possibilita sentir odores. Possibilita você sentir o cheiro das coisas. Possibilita sentir odores. Você vai sentir o cheiro das coisas quando elas não estão boas, quando elas estão estragadas, como lá no texto dos órgãos dos sentidos. Possibilita enxergar. Qual é o órgão que te possibilita enxergar? 2. Leia os trechos de literatura de um cordel sobre brincadeiras. Qual sentido está sendo mais usado nesse texto? Vamos ao telefone sem fio. Para funcionar direito numa roda de pessoas, começa assim, desse jeito. Um secretamente inventa uma frase, uma palavra, uma história, conta no ouvido do próximo, que guarda em sua memória, passando ao que está do lado na mesma trajetória. Nós já brincamos várias vezes aqui de telefone sem fio. Muitas das vezes não dá certo, porque vocês não lembram de todas as palavras que o outro. Mas você sabe qual é o órgão do sentido que a gente usa para fazer essa brincadeira. Cabra cega, aqui do outro lado. É brincadeira muito fácil de brincar. Vendam-se os olhos de um e bota ele para girar. Os outros saem correndo até ele pegar um para brincar. De passar para pegar, até ele é um para pegar. Para brincar de passar o anel, com a mão na outra mão unida, numa fila, lado a lado, as crianças em seguida, para passar o anel, uma vai ser escolhida por vez. Então, qual é esse órgão do sentido que a gente usa na cabra cega? Eu vou ler de novo. É brincadeira muito fácil de brincar.
vendam-se os olhos de um e bota ele para girar. Os outros saem correndo até ele a um pegar. Então, ele tem que pegar as pessoas com os olhos vendados. Para brincar de passar o anel, com a mão a outra unida, numa fila, lado a lado as crianças em seguida, para passar um anel, uma vai ser escolhida. Então, nesses 2 cordéis, são 2 órgãos do sentido que você vai usar. Lembrando que o telefone sem fio você já sabe. E o segundo cordel, ele está falando em pegar. Qual é o órgão do sentido que você tem que pegar? Brincando. Muitas frases famosas usam partes do corpo humano para representar ideias. Descubra algumas dessas partes no diagrama e, com elas, complete a frase a seguir. O que você vai fazer? Tem várias partes do corpo humano aqui. E aí você vai copiar a palavra que está faltando aqui embaixo e vai criar uma frase com ela. Repetindo, você vai encontrar uma palavra. Eu vou fazer só a primeira, que é para você entender. Sentir dor de... Vamos procurar aqui a palavra cotovelo. Então, sentir dor de cotovelo, sentir despeito amoroso. Você pode criar uma outra frase. Hoje eu bati o meu cotovelo na mesa da cozinha. Ao sair do banheiro, eu esbarrei, caí e bati o cotovelo. Você vai completar as palavras e vai copiar uma frase em seguida. Posso fazer as frases no meu caderno? Sim, você pode. Aí no retorno, eu corrijo sem problemas. Agora, olha essa imagem. Cara, essa imagem é linda. Obrigada de todo o meu coração. Agora você vai pegar o seu livro de matemática, sem demora, na página 88. Ok? Situações, problemas de subtração. Página 88 até a página 90. Normalmente, nós já falamos sobre, deixa eu procurar aqui, sobre a subtração, né? Já sabemos que é o sinal de menos, já sabemos que na subtração nós temos que resolver a conta da direita para a esquerda, que existe um quadro de ordens, que é centena, dezena e unidade, unidade alinhada com unidade, dezena com dezena e centena com centena. E agora vamos continuar resolvendo aqueles probleminhas de subtração. Antes de a gente começar a aula, de fato, de direito, eu quero dar um recadinho para os pais, né? Relembrando, né, o recado. Queridos pais, do dia 25 a 29 de maio, nós não utilizaremos o livro de subtração. Nós não utilizaremos o livro de matemática. Nós vamos usar apenas o caderno. Por quê? Nós vamos iniciar com um assunto que, apesar de ser muito importante e que ele vai ser necessário mais lá na frente, ele não está incluído no nosso livro. Mas isso não nos impede de estudá-los de uma maneira introdutória. Por quê? Nós estamos nesse distanciamento, eu vou ensinar passo a passo e nós daremos aprofundamento nesse assunto quando a gente retornar. O assunto será introdutório. Para quê? Quando vocês retornem para a escola, vocês não tenham tanta dificuldade, que são as expressões numéricas envolvendo adição e subtração. Nós já estudamos adição, estamos concluindo a subtração. Então, esse assunto, essas expressões numéricas que são pequeninas contas envolvendo matemática, adição e subtração ao mesmo tempo, então nós vamos estudá-las no caderno. Todas as nossas aulas, do dia 25 ao dia 29, serão no caderno. Nós não utilizaremos o livro. Por quê?
O nosso próximo assunto seria a multiplicação. E no assunto de multiplicação, tem expressões numéricas envolvendo multiplicações. Então, ficaria mais complicado vocês entenderem lá na multiplicação, por nunca terem visto. Então, nós vamos passar uma semana estudando esse assunto, para que quando nós chegarmos lá na multiplicação, não tenha problema nenhum para ninguém fique com dificuldade. Não tenham medo, é um assunto introdutório, eu vou explicar direitinho. Se precisar for fazer vídeos, vou explicar para vocês todo o processo de como ocorre, não vai ter problema nenhum. Lembrando que do dia 25 a 29 de maio, não utilizaremos o livro de matemática, só o caderno. Eu enviarei ainda essa semana uma mensagem via Clipe Escola. Por favor, olhem lá no Clipe Escola que eu vou mandar as informações tudinho explicando porque é necessário que a gente aprenda essas expressões numéricas, tá ok? Agora nós vamos para a atividade da página 88 e até chegar na 90. Dicas para se resolver soluções problemas de subtração. No momento em que você conhece diferentes procedimentos de resolução, você aprende que há vários caminhos para resolver um problema. Você avalia, levanta hipóteses e irregularidades, confronta ideias, valida e antecipa resultados que refletem sobre o que se pede na questão. Então, a gente já está craque em fazer soluções problemas, né? E vamos agora partir para a atividade da página 88 a 90. Problemas. Eu quero que você preste bastante atenção a esse primeiro problema. O Walter, ele tinha R$500 e comprou uma calça e um cachecol, gastando R$119. Com quantos reais ele ainda ficou? Vamos observar que essa conta, ela está diferente, ela tem zeros. Como que a gente vai proceder, professora, fazendo uma conta de subtração com zeros? Você vai armar a conta. 500 e abaixo você vai colocar o 119. Vai passar o traço da subtração e o tracinho da conta para fazer a separação. Vamos lá. Zero, a gente nunca vai conseguir subtrair zero de 9, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai, primeiramente, lá para a casa da dezena, da centena, do 5. Você vai passar um traço no 5, vai escrever o 4 ao lado e vai transferir um número do 5 para o primeiro zero. Ele ficará com 10, ok? Repetindo, você vai escrever o 500, aí você vai lá na casa da centena, no 5, vai passar um traço, vai colocar um número 4 no lugar do 5 e vai transferir, vai transformar uma dezena em 10 unidades e vai colocar nesse zero. Então, ele vai deixar de passar de ser 0, vai passar a ser 10. Após isso, você vai fazer o processo novamente. Você vai cortar esse 10, vai escrever um 9 e vai passar 10 unidades para o último zero. E aí sim, começaremos a efetuar a conta, porque ficará 10 menos 9 na unidade, 9 menos 1 na dezena e 4 menos 1 na centena. E aí você vai conseguir resolver. Ok? 2. Para um espetáculo de teatro, foram disponibilizados 85 ingressos. Apenas 37 foram vendidos. Quantos ingressos sobraram? Você vai efetuar a conta, armar a conta, número abaixo de número, e vai resolver. 3. Em uma colmeia havia 3 centenas de abelhas. E, em certo momento, 95 delas saíram para polinizar flores. Quantas abelhas ficaram na colmeia? Ele quer saber quantas abelhas ficaram na colmeia. Então, se ele está dizendo que são 3 centenas é igual a 300 unidades, ok? 4. Em um
limoeiro havia 131 limões. Foram colhidos 76 limões. Quantos limões restavam na árvore? Você também vai efetuar esse cálculo. Repetindo, não se preocupe, na nossa aula de sábado estará toda a correção detalhada desses problemas, dessas situações problemas, e eu explicando passo a passo como você vai fazer. Então, tente fazer em casa e assista a aula de sábado. É importante você assistir a aula de sábado, porque nela está toda a correção das nossas atividades. E papai e mamãe, ao acontecer a correção, deixa sua assinatura lá no cantinho da página com a data que o seu filho fez a correção, para me ajudar quando nós retornarmos, por favor. Vamos agora para a quinta pergunta. No jogo de basquete, a Renata fez 35 pontos e a Carolina fez 21. Quantos pontos Renata fez a mais do que Carolina? Você vai armar a conta, maior no minuendo, menor embaixo no subtraindo, tracinho, sinal de menos e a resolução. E não esqueça da resposta. Em um estacionamento com 250 vagas, havia 236 carros. Quantos carros ainda cabem nesse estacionamento? Você vai fazer a subtração para encontrar o resultado. Acompanhe a resolução deste problema. Vamos agora ler aqui no texto, na página 89. Em um abrigo para animais abandonados, há 62 cachorros, 37 gatos. No abrigo, há espaço para 120 animais. Quantos animais ainda podem ser abrigados? Para resolver essa continha, primeiro nós temos que somar a quantidade de cachorro com a quantidade de gatos que tem no abrigo. Então, você vai somar 62 mais 37 e vai obter 99. Depois, nós vamos subtrair, que é o valor do resultado do espaço, né? A quantidade de todos os animais. Então, o espaço, o abrigo, ele abriga 120 animais. Você vai subtrair com a quantidade de animais que foram abrigados. 99. Repetindo, a primeira você vai somar a quantidade de cachorro e de gatos. Depois você vai subtrair o total que o espaço abriga, menos a quantidade de animais, 99, que já está ocupada. E é possível você identificar que o abrigo ainda pode abrigar mais de 21 animais. Vamos agora para a página 90. Sétima pergunta. Larissa está lendo um livro de 75 páginas. Leu 16 páginas no primeiro dia e 23 no segundo. Quantas páginas ainda faltam para a Larissa ler? Essa você pode fazer de 3 formas diferentes. Primeiro, você pode somar a quantidade do primeiro dia com a quantidade do segundo, né? Que você vai obter 39. Aí você pode pegar também a quantidade do livro, que é 75 páginas, e subtrair com 39 que você encontrou, que vai dar a resposta, ok? Oitava, no ônibus haviam 86 passageiros. Subiram 15 passageiros e desceram 17. Quantos passageiros ficaram no ônibus? Essa pergunta é semelhante àquela que eu gravei o videozinho lá na página 80, na página 70 na página 78, na terceira pergunta da página 78. Dê uma olhada lá, que a oitava pergunta é semelhante àquela de lá. 9. Felipe levou 375 batatas, 145 cenouras e 285 beterrabas para vender na feira. Ele vendeu ao todo 236 legumes. Quantos legumes não foram vendidos? Você pode efetuar uma soma, somando todos os valores, e após essa soma de todos os valores, você vai subtrair com os 236 legumes que ele vendeu no dia todo. E aí você vai obter a quantidade que não foi vendida, ok? 10ª. Diogo colheu 586 espigas de milho em 3 dias.
No primeiro dia, ele colheu 121 espigas. No segundo dia, 76. Quantas espigas de milho Diogo colheu no terceiro dia? É fácil. Você vai somar a quantidade do primeiro com a do segundo dia. Vai pegar o resultado e vai subtrair com o resultado inicial que ele pegou, 586, que foi o que ele colheu nos 3 dias. Repetindo, você vai somar as espigas que ele colheu no primeiro dia com a do segundo dia. O resultado você vai subtrair com a quantidade de espigas que ele colheu nos 3 dias, 586. E aí você vai obter a resposta. Bom, gente, chegou ao fim a nossa aula. Eu vou repetir de novo que a partir do dia 25 e 29, nós não utilizaremos o livro de matemática, usaremos apenas o caderno, porque vamos começar a estudar expressões numéricas envolvendo adição e subtração. Este assunto é um assunto introdutório, ele não está no nosso livro, mas é de suma importância que você tenha conhecimento desse assunto para as unidades posteriores que você ainda vai estudar. Mas eu vou mandar um recadinho bem legal no Felipe Escola. Quero agradecer a presença de todos. Assistam a aula de correção, porque lá eu vou explicar detalhadamente toda a resolução das situações problema, para que você tenha maiores esclarecimentos. Façam as atividades, não fiquem com medo de estar errado, de não estar, porque a gente vai fazer a correção dessas atividades. Desde já, tchau, tchau e até a próxima!